Evadia 2013, questão 19. Criança com 9 anos de idade, previamente rígida, desenvolveu quadro de astenia há 2 dias. Às 6 horas passou a apresentar alguns episódios de vômito, dor abdominal, poliúria e polidipsia. Foi levada pela mãe ao PS, onde chegou com quadro de desidratação e confusão mental. O plantonista solicitou gasometria arterial que apresentou o seguinte resultado: pH 7.2, o PO2 75, o PCO2 30, o HCO3 12 e o excesso de base menos 18. A pergunta: com base no quadro clínico e exames laboratoriais, diagnóstico e a conduta imediata são, respectivamente. Ok. Então, o diagnóstico diferencial de acordo com as alternativas que ele deu na pergunta. A cetoacidose diabética, intoxicação exógena aguda, obstrução intestinal, pancreatite aguda e gastroenterolite aguda. Ok. Só para a gente relembrar, uma criança com 9 anos de idade, previamente rígida, ou seja, saudável, previamente. Às 6 horas passou a apresentar alguns episódios, então um quadro agudo de vômito, dor abdominal, poliúria e polidipsia. Chegou no PS com quadro de desidratação e confusão mental. Então, esses sintomas são bastante característicos de hiperglicemia. Ou seja, o paciente que tem hiperglicemia, ele apresenta um aumento do volume urinário, poliúria e sede intensa, polidipsia. O paciente também pode apresentar cansaço, dores de cabeça, fome, enjoo, sonolência, hálito cetônico, fome, visão turva, comichão, formigueiros e, em casos extremos, a pessoa pode ficar em coma. Ok, então ele deu alguns valores, deu os valores da gasometria e aqui a gente tem uma gasometria padrão. Vamos comparar então, aqui em vermelho é o resultado da gasometria do paciente. Então, o paciente apresenta um pH abaixo do normal, portanto acidose, um PO2 um pouco abaixo do normal, um PCO2 um pouco abaixo do normal, excesso de base menos 18, ou seja, quando o excesso de base é baixo, no caso, a acidose, indica acidose, o HCO3 12 abaixo. Ok. Então, esse paciente, essa questão não está muito difícil, acho que de acordo com os sintomas, com o quadro clínico, com a história, a gente conseguia chegar facilmente no diagnóstico de diabetes e cetoacidose diabética. Ok, vamos ver então um pouquinho sobre cetoacidose diabética. O diabetes mellitus tipo 1, insulina dependente juvenil, é uma síndrome clínica decorrente da deficiência de insulina endógena, resultando em grave distorção do metabolismo energético. Classicamente, a doença se manifesta por poliúria, polidipsia, polifagia, astenia e perda de peso, que, quando não diagnosticado e tratado adequadamente, deteriora após alguns dias ou semanas, para um quadro de desidratação e cetogênese, que evolui para a cetoacidose diabética. A cetoacidose diabética é caracterizada por hiperglicemia, geralmente acima de 300 mg por decilitro, cetonemia, glicosúria, acidose, normalmente pH menor que 7.3 e bicarbonato menor que 15, por acumulação de cetoácidos, desidratação por diurese, osmótica e distúrbios eletrolíticos. Portanto, aqui só para a gente revisar, o pH do paciente 7.2 e o bicarbonato menor que 15, no caso 12 do paciente. Então, isso aí favorece o diagnóstico de cetoacidose diabética. Existem 2 picos de ocorrência do diabetes infantil entre 5 e 7 anos de idade e na puberdade. O diabetes tipo 2, o diabetes do adulto, ocorre com frequência crescente em adolescentes obesos. Ok, a cetoacidose diabética, só mais uma vez, hiperglicemia, geralmente maior que 300 mg. No caso, na questão, ele não deu o valor para a gente da hiperglicemia. Só que deu os sintomas e, de acordo com os sintomas, a gente pode imaginar que seja que o paciente esteja hiperglicêmico. Cetonemia, glicosúria, acidose, pH menor que 7.3, o paciente tem 7.2 e bicarbonato menor que 15, no caso o paciente tem bicarbonato 12. E desidratação, ok. Então, quando suspeitar de cetoacidose,
pacientes com poliúria, polidipsia, sobretudo se há história de polifagia associada à perda de peso. Segundo, desidratação sem causa aparente, sobretudo se associa a poliúria e hiperpneia. Todo caso de deterioração neurológica aguda sem causa aparente, os sintomas neurológicos são causados pela desidratação, hiperosmolaridade, acidose, dificuldade na utilização do oxigênio. Só para a gente relembrar, o nosso paciente apresenta um quadro de confusão mental, então favorece também no diagnóstico. 4. Desidratação com vômitos, poliúria e hálito cetônico. A desidratação é mais grave do que aparenta, pois a hiperosmolaridade sérica produz uma saída de líquidos do intracelular. 5. Suspeita-se de cetoacidose em todo paciente sabidamente diabético com quadro de deterioração e glicosúria positiva, vômitos, prostração intensa, podendo chegar ao coma, desidratação, podendo chegar ao choque, respiração acidótica. Como confirmar o diagnóstico? Na cetoacidose encontra-se hiperglicemia, maior que 300 mg por decilitro. É a chave do diagnóstico. Cetonemia, acidose metabólica parcialmente compensada por alcalose respiratória. Cetonúria, glicosúria. Achados menos específicos são leucocitose, hiperdipidemia, hiperamilasemia. Nos diabéticos já conhecidos, estabeleça detalhadamente o regime de insulina em uso, falhas recentes na administração do tratamento e em breve histórico da dieta nos últimos dias. Procure por sinais de infecção que possa ter precipitado a crise. Ok? Confirmação, nós já vimos. Ok, só para a gente fechar aqui. Então, a gente tem a criança com 9 anos de idade, que é a faixa etária aí mais comum que desenvolve diabetes tipo 1, previamente rígida, vômito, dor abdominal, poliúria, polidipsia, desidratação, confusão mental, são sintomas aí bastante indicativos aí de hiperglicemia. Ok, como já vimos então que o pH 7.2 e o HCO3 12 favorecem aí no diagnóstico de cetoacidose diabética. Ok, voltamos então para a questão. Na questão a gente tem apenas uma alternativa, que é cetoacidose diabética. Então já poderíamos marcar a alternativa A. Então só vamos rever o tratamento, só para a gente poder fechar. No caso de cetoacidose diabética, a gente começa a reposição de volume e de insulina deve ser iniciada assim que o diagnóstico é firmado. Após a estabilização hemodinâmica com a reposição de volume, o objetivo passa a ser a correção dos distúrbios eletrolíticos, sobretudo de potássio e da acidose, os ajustes da insulinoterapia, o retorno do aporte nutricional e o tratamento dos fatores que precipitaram a descompensação. Se o paciente está instável, considere a indicação de terapia intensiva e não se esqueça de preencher a folha de parada. Okay? Os principais riscos durante o tratamento da cetoacidose são hipoglicemia, hipopotassemia e edema cerebral. Ok, então, só para a gente revisar aqui rapidinho, as medidas terapêuticas iniciais. Então, reposição de volume e a insulina. Então, é dividido em 3 fases, fase 1, fase 2 e a fase 3. No caso, na fase 1, faça uma reparação rápida inicial com 20 ml por quilo com soro fisiológico ou Ringer lactato. Se o paciente apresenta sinais de choque grave e o gotejamento for menor de 20 ml por quilograma por hora, consiga mais um acesso venoso. Ok, repita as reparações de 20 ml por quilo quantas vezes necessárias, mas apenas até que desapareçam os sinais de choque, pois a reidratação muito rápida aumenta o risco de edema cerebral. Portanto, a gente tem inicialmente que tratar o choque dessa paciente. Então, a gente faz essa reidratação na fase 1. Na fase 2, nas 6 horas seguintes, continue a correção de volume e da hiperosmolaridade, agora de forma mais lenta, geralmente 10 ml por quilo por hora. A queda muito rápida da osmolaridade pode provocar edema cerebral, e por isso a reposição volêmica inicial deve ser feita com soro fisiológico ou Ringer puro, e depois que o estado hemodinâmico estiver restaurado, deve-se usar soro fisiológico diluído com água destilada 1:1,
e quando a glicemia baixar para menos de 250, passar a usar soro fisiológico. Durante essas fases iniciais é prudente evitar a ingestão de líquidos que poderia levar à queda rápida da osmolaridade. Ok, então na fase 2 ainda, reposição de potássio. Na fase 3, nas 16 horas seguintes, com o paciente já hidratado, mantenha um aporte equivalente às necessidades hídricas basais para a idade e peso. Nesta fase, a dieta e hidratação oral é retomada e parte desse aporte é descontado na parte que o paciente tolerar o aporte oral. O soro venoso é suspenso quando o paciente está hidratado, consciente, sem vômito, sem cetonúria e tolerando a dieta. O bicarbonato. Na maioria das vezes não é preciso usar bicarbonato, pois a acidose que é devida ao acúmulo de cetonas e ácidos orgânicos não será corrigida espontaneamente, com a reposição de volume e de insulina. Ok. Então, voltando então na questão, a gente já sabia que era a alternativa A correta, porque a única que tem cetoacidose como alternativa é a A. Agora no tratamento. Ele diz, então, qual o quadro clínico, exames laboratoriais, o diagnóstico e a conduta imediata. Então, o diagnóstico, cetoacidose diabética, e a conduta imediata é corrigir a desidratação pelo cálculo de depressão do espaço extracelular. Ou seja, a gente vai tratar a desidratação primeiramente e junto com a insulina seria então a fase 1.